Bom, nós terminamos o estudo da composição dos seres vivos, né? Você viu que nós vimos desde água, sais minerais e terminamos com vitamina. Agora nós vamos começar o estudo da célula. Então, primeiro a gente tem que saber o que é célula, né? Então, a melhor definição de célula tá aí. Célula é a unidade morfológica e fisiológica nas estruturas dos seres vivos. Então, toda forma de órgão nosso é dado pela célula, pelo conjunto de células. E a fisiologia também, a função, né? Então, essa é a definição mais completa. Em aula, eu vou explicar melhor, desenhar na aula, na lousa para vocês. Então, aqui nós temos o histórico celular. De onde vem essa palavra célula, né? A célula só pôde ser descoberta com a invenção do microscópio composto, tá? O microscópio composto, aqui está faltando colocar, está embaixo, tá? A descoberta só foi possível através da evolução da microscopia. Então, o que aconteceu? Em 1590, os irmãos Janssen, dois holandeses. Tem livro que traz que um é pai e outro é filho, mas tudo bem. São dois holandeses físicos, tá? Eles eram físicos. Fabricavam lentes. E descobriram que se eles ele colocasse uma lâmina sobre a outra, sobrepondo duas lentes, eles conseguiam uma visão maior de visibilidade. Então, eles inventaram o microscópio composto, que tem duas lentes. A objetiva, que focaliza o objeto, e a ocular, onde a gente olha. O microscópio simples é uma lente só, que a gente chama de lupa, né? O composto tem duas lentes. E quem inventou foi, então, os holandeses físicos, tinha nada a ver com biologia, os irmãos Janssen. E depois, veja bem, 1590, tá? Depois, olha quanto tempo passou. Em 1665, Robert Hooke, outro físico, ele não tinha nada a ver com biologia, outro físico, ele aperfeiçoou o microscópio dos irmãos Janssen. Basta vocês compararem as duas figuras, tá? Então, tá aqui dos irmãos Janssen, aí, tá aqui. E aqui tá do Robert Hooke. Veja que ele colocou uma fonte luminosa e colocou alguma coisa para melhorar. E como ele era um físico, ele olhou um pedaço de cortiça e viu o que vocês estão vendo aí do lado. E viu essa lâmina formada por cavidades, claro, porque a cortiça é um tecido vegetal morto, então ele viu só a membrana de celulose, que as células são células mortas. Por isso que ele deu o nome de célula, que significa cavidadezinha, diminutivo de célula, cavidade. Então tá aí o motivo de chamar célula. Claro que tentaram mudar o nome, que depois com a descoberta, o aperfeiçoamento do microscópio, bombou a biologia, bombou. Então apareceram tem muitos nomes que eu não coloquei aqui para vocês, muitos nomes envolvidos nesse avanço da microscopia devido ao aperfeiçoamento do microscópio por Robert Hooke. Tentaram mudar o nome para utrículo, para vesícula de Malpighi e tudo, mas não adiantou. Permaneceu o nome de batismo célula,
que é até hoje, desde 1665. Teve uma porção de estudos em torno de célula, em torno de seres microscópicos, seres unicelulares, tudo. Mas estou vendo só o histórico da célula. Em 1838, Matthias Schleiden fez um estudo. Ele era botânico, ele fez um estudo dentro da botânica, examinando tudo quanto era tecido vegetal e descobrindo sempre a mesma unidade estrutural, a célula. Ele foi jantar com o Chauvin, Theodore Chauvin, que era amigo dele, era biólogo, mas era zoólogo e ele era botânico, então 2 biólogos. E eles se reuniram para conversar, para colocar as notícias em ordem, né? E na conversa o Schleiden contou para o Theodore Chauvin tudo que ele tinha feito em relação à botânica, que todo o tecido que ele examinou, tecido de flor, de caule, de raiz, de tudo, ele sempre encontrou célula. Claro que mudando tamanho, forma, né? Às vezes cor devido à pigmentação, mas sempre a célula estava presente. Aí ele combinou, o Schleiden combinou com o Chauvin, e o Chauvin fez a mesma coisa que o Schleiden fez dentro da botânica, ele fez dentro da zoologia. E ele viu que para os animais também, todo o tecido animal que ele examinou, de vários animais, de várias classes, ele sempre encontrava célula. Aí, então, os dois juntos estabeleceram a teoria celular. Todo ser vivo é formado por células. Isso em 1838 a 1839. Claro que eles não sabiam do vírus ainda. O vírus é um caso à parte, que o vírus ele é acelular. Ele é simplesmente uma molécula de proteína formando a sua cápsula e no seu interior um ácido nucleico, ou DNA ou RNA, sempre um só. Se tem DNA, não tem RNA, se tem RNA, não tem DNA, certo? Então, é um caso à parte. Então, nesse tempo, não sabiam do vírus. E depois, em 1950, com o avanço da física, né? Apareceu o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, olha para vocês terem uma ideia, o tamanho dele, tá? Olha aqui. Ele não é óptico, porque não usa lente. Ele usa feixes de elétrons, por isso que é eletrônico, tá? Ele é bem mais complexo. Ele começou a ser construído em 1936, mas ele começou a ser utilizado, mais aperfeiçoado, em 1948, 49, 50. Para facilitar vocês guardarem data, eu coloquei 1950, porque assim vocês veem o microscópio dos Janssen, 1590. Só mudar o numerinho aí fica mais fácil vocês guardarem por associação, tá? Pronto. Aí agora então começa, beleza, o estudo da célula, tá? Então a célula ela é muito pequena, ela pode ser vista, na maioria delas, por microscópio. Então, do mesmo modo que a gente mede estrada por quilômetro, perímetro de uma sala por metro, nós medimos a célula por uma unidade própria dela, que é o micrômetro, tá? Então, a unidade de medida da célula é o micrômetro, mas
Também nós usamos isso no microscópio óptico. No microscópio óptico, a gente consegue ver até 2 micrômetros, tá? O que é o micrômetro? É a milésima parte do milímetro. Se você pegar 1 milímetro e dividir por 1000, você tem 1 micrômetro, tá? Só que tem estruturas que são menores ainda do que 2 micrômetros. Então, tem estruturas que não dá para ser vista ao microscópio óptico, que é o microscópio composto. Então, tem o nanômetro e tem o angstrom, tá? O nanômetro é a milionésima parte do milímetro. É como se você pegasse o milímetro e dividisse por 1 milhão de vezes, tá? E o angstrom é a 10ª milionésima parte do milímetro. É menor ainda. Para vocês terem uma ideia, uma mitocôndria é medida em angstrom. Ela mede 250 angstrom. Não dá para ser visto no microscópio óptico de jeito nenhum. Então, todos esses desenhos bonitos, coloridos que vocês veem nas apostilas, é tudo da microscopia eletrônica, por causa do limite de resolução. Por exemplo, nós conseguimos enxergar até 100 micrômetros, que é 0,1 milímetro. Esse é o nosso limite do olho hemétrope. O que é o olho hemétrope? É o olho normal, que não é o meu caso, porque eu sou míope, então meu olho é míope. Então já não é mais esse limite. Mas o olho normal, sem nenhum problema, tem um limite de resolução de 100 micrômetros. Consegue enxergar até 0,1 milímetro, tá? A microscopia óptica, eu já falei, o limite do microscópio óptico é 2 micrômetros. Do microscópio eletrônico, veja bem, é 2 angstrom. Tá? Então, aí só para vocês terem uma ideia, vocês têm aí os limites de resolução, de visibilidade, tá? Bom, se a célula é pequena, eu posso classificar a célula quanto ao tamanho. Então, a célula quanto ao tamanho, ela pode ser microscópica e macroscópica. O que é microscópica? O que é macroscópica? Que eu posso ver a olho nu. Se eu posso ver a olho nu, tem que ser maior que 100 micrômetros. E todo mundo já viu uma célula. A gema do ovo é uma célula. Aquelas garrafinhas pequenininhas que fica dentro do gomo da laranja são células. O óvulo humano é a maior célula do corpo humano, mede 200 micrômetros. Claro que não dá para ver com detalhe, mas você visualiza um pontinho fininho de uma lapiseira fininha, tá? Células, a maioria das células, são microscópicas. Nós não podemos ver a olho nu, porque elas são menores que 100 micrômetros. Então, só podem ser visualizadas com o auxílio do microscópio, qualquer um deles, né? Aí, então, nós temos a maioria das células são... Ai, meu Jesus, queria arrumar aqui, não consigo. Vai ficar assim mesmo. Pronto. Aí nós temos os exemplos, né? Bactérias, protozoários, neurônio, osteócitos. As hemácias são uma das menores. A hemácia chega a medir 7
a 8 micrômetros. O tamanho de células normais é em torno de 30 micrômetros a 60 micrômetros, mais ou menos, tamanho médio, né? Varia o tamanho das células, tá? A forma é variada. Então, vocês têm aí os desenhos. Então, ela pode ser em forma de fusiforme, que é o caso aí da fibra muscular, amorfa, que é o caso do leucócito, tá? Estrelada, tá aqui o hepatócito. Então, o neurônio estrelada, nós já vimos. Pavimentosa, que são células vegetais aqui de folha. O espermatozoide, que é uma célula ciliada, e assim por diante. Então, é bem variado. Só no nosso organismo já é variado. Imagine você levando em conta todos os protozoários, que cada um tem uma forma diferente. A organização. A organização tem vários tipos uma diversidade de células, né? Mas elas podem ser agrupadas de acordo com a sua estrutura. Então, de acordo com suas estruturas, eles são agrupados, os seres vivos, em procariontes e eucariontes. O que são os procariontes? Os procariontes são aqueles que não têm carioteca, ó, cario significa núcleo. Então, carioteca é a membrana do núcleo. Procarionte significa que não tem membrana do núcleo. Então, as suas células são procarióticas, tá? Então, os seres procariontes têm células procarióticas, o que significa que as suas células não têm carioteca delimitando, separando, organizando o núcleo, que é o caso somente do reino Monera. O reino Monera abrange as bactérias e as algas azuis, que são as cianofícias, tá? Então tá aí. Os seres eucariontes são os seres que têm carioteca na sua célula. Então, os seres eucariontes têm células eucarióticas. Veja bem, onte significa ser. Então, procarionte e eucarionte, eu me refiro ao ser. Eucariótica, procariótica, eu estou me referindo à célula, tá? Então, no caso dos eucariontes, as células são eucarióticas, o que significa que o seu núcleo é delimitado pela carioteca, tá? Então, é um núcleo organizado, bonitinho, o DNA fica lá dentro dele. Os procariontes, o DNA está imerso no citoplasma. Ele não está fechadinho, organizado dentro do núcleo, nem tem organização do núcleo. Bom, agora aqui tem para vocês verem a diferença entre as células procarióticas e eucarióticas. Então, tá aqui, as procarióticas, ausência de núcleo definido, tá? Aqui tá ausência de núcleo definido. Tem o material nuclear, que é o DNA, mas não tem, ele não é definido, não é envolvido pela carioteca, tá? Então, tem a presença do DNA livre no citoplasma. Não tem organelas membranosas. A única organela que o procarionte tem na sua célula, a célula procariótica, tem somente ribossoma. Porque o ribossoma vai produzir a proteína, a gente já estudou, que vai produzir enzima. Não tem célula sem metabolismo. Para ter metabolismo tem que ter enzima, não é? Tá? E não tem o citoesqueleto, que a gente vai estudar, são fibras proteicas no citoplasma, tá? E aí tem o exemplo bactéria, mas são só as bactérias e as cianofícias, mais nada. Os seres eucariontes têm a presença de núcleo definido, núcleo verdadeiro, separado, material genético envolvido pela carioteca, que é a membrana nuclear. Lá dentro nós vamos encontrar nucleolo, tá?
Então, e o material genético, tá? E também o RNA e o DNA e o RNA, porque o DNA produz o RNA no núcleo. E tem as organelas membranosas, que é retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, tá? Então tem todas as organelas, que vai ser diferente se a gente levar em conta um vegetal e uma célula animal, tá? Tem essas fibras membranosas, proteicas, que formam o citoesqueleto, tá? Então, são todas as células dos vegetais e dos animais, tirando os seres do reino monero. Tirando o reino monero, bactéria e cianofícia, todos os outros são eucariontes, têm célula desse jeito aí, tá? Agora, os seres vivos, eles podem ser unicelulares, formados por uma célula só. Todas as bactérias, algumas algas, tem alga pluricelular também, todos os protozoários, todas as algas azuis e fungos, então são unicelulares. Os pluricelulares são todos os seres vivos que têm muitas células, começando lá com lembra da esponja, que tem 5 tipos de células? Então, começando lá, tá? Então a gente chama de metafita todos os vegetais pluricelulares, metazoa todos os animais pluricelulares, tá? Agora, a célula, os seres unicelulares, a célula é versátil, ela faz tudo sozinha. Uma célula só é um organismo completo, ela tem todas as funções do organismo numa célula só. Quando o ser é pluricelular, aí as células têm que se especializar em funções definidas. E isso nós chamamos de diferenciação celular. Vocês lembram que eu falei para vocês da esponja, que tem 5 tipos de células, lembra? Tem os pinacócitos, que envolve a esponja, tem os porócitos, que formam os poros, lembram? Os quanócitos, que fazem a digestão. Veja que eu estou dando o tipo de célula e no que elas se especializaram, tá? Então tem lá os amebócitos, que vão fazer reprodução, lembram disso? Lembram? Então nós temos a cada célula se especializando em determinada função. Então começa lá na esponja, aí vem cada vez mais. Pode ver que lá no selenterado a gente já encontra mais uma especialização, que são os neurônios, lembra? O sistema nervoso é uma rede difusa de neurônio, ó, mais uma célula que está aparecendo aí, né? Então, e no nosso caso eu falo de neurônio, eu sei que é a célula nervosa. Eu falo de hemácia, eu sei que é a célula do sangue, sei que ela faz o transporte de gases. Eu falo em hepatócito, eu sei que é a célula do fígado. Eu falo em osteócito, eu sei que é a célula do osso, e assim por diante. Então, são células que passaram por diferenciação celular. E essa diferenciação celular, que faz com que a célula tenha uma função definida, então as células ficam diferenciadas. Antes de ter função específica, ela era indiferenciada. Quer ver um exemplo? Vocês lembram que eu falei da anemia macrocítica? Eu falei para vocês, é a presença de células vermelhas grandes com núcleo que dariam a hemácia. Significa o quê? Que são células indiferenciadas.
Quando elas passam pelo processo de diferenciação, elas se tornam hemácias. Então, o macrócito é indiferenciada, passa pelo processo de diferenciação e se torna diferenciada, hemácia, tá? E esse processo de diferenciação, ele tem características próprias, ele é progressivo, ele começa e vai em frente, que eu coloquei aí o exemplo que fica bem claro, que é o nosso desenvolvimento embrionário. Nosso desenvolvimento começa na célula ovo, aí vai para a mórula, que é uma esfera maciça de células, que ainda não é diferenciada, ainda é indiferenciada, passa para a blástula, que também é uma esfera, agora é oca, depois para a gástrula, depois para a neurula. Quando chega na neurula, começa a vislumbrar já as especializações. Olha bem o nome, neurula, é onde começa a formação, a diferenciação do sistema nervoso, tá? E daí nós temos as 3 camadas de células, cada uma vai se diferenciar em funções específicas, dando os tecidos e os órgãos específicos. Eu vou explicar isso melhor na aula, tá? Agora, existem células totipotentes, são células que têm capacidade de regeneração. Outra coisa, eu coloquei que ela é progressiva, começa e termina. Eu tenho célula ovo, mórula, blástula, gástula e vai em frente. Só vai ser bloqueada, no caso aqui no exemplo, um aborto, se alguma coisa externa atrapalhar. É o caso de gente que fica cutucando, arrancando pele da pele e aí fica com cicatriz porque está danificando a diferenciação celular da epiderme, né? Tá? Então, ela começa e termina. Ela é ordenada. Veja no exemplo do nosso. Jamais vai acontecer a blástula antes da mórula, não tem como, porque ela segue etapas. Isso aqui são etapas de evolução do processo embrionário. Então, ela segue etapas. E ela é irreversível. Jamais a gástrula vai voltar a ser mórula, a mórula vai voltar a ser ovo. Não tem como, tá? Então, mas existem seres, por exemplo, a lagartixa, se ela perder a cauda, ela faz outra. Por quê? Porque na sua cauda tem a presença de células totipotentes que podem voltar a ser indiferenciadas e depois fazer o processo de novo de diferenciação, regenerando a cauda. Só a cauda. Se espremer o corpo dela, ela morre. É só a cauda. Aliás, se ela se sente perseguida, ela faz uma autotomia. O que significa isso? Ela joga fora um pedaço da sua cauda, enquanto o seu predador se distrai com a cauda, ela foge. E daí ela regenera a cauda, tá? É o caso também, por exemplo, da estrela do mar, da planária. Se eu cortar a planária em pedaço, cada pedaço dá outra planária. Ela se regenera. O ouriço, o pepino do mar, quando ele se sente perseguido, ele vira suas vísceras no avesso, joga o seu intestino tudo na água, enquanto seu predador devora as suas vísceras, ele foge e regenera de novo as suas vísceras, certo? Apesar que hoje em dia eles têm autores usando as células indiferenciadas como células totipotentes. Para mim, célula totipotente é aquela que tem capacidade de regeneração, tá? Mas alguns autores usam células embrionárias como células indiferenciadas, como células totipotentes. Tudo bem? Vamos parar por aqui
e os componentes celulares, que tem muita coisa para eu falar para vocês ainda durante a aula. Tá bom? Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.